Olá, galerinha. Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês mais uma aula voltada para análise combinatória. Hoje nós iremos tratar de permutação com elementos repetidos. Tá, pessoal? É o seguinte, a permutação de n elementos, na qual alfa é a quantidade de elementos de um tipo, beta é a quantidade de elementos de outro tipo, e gama é a quantidade de elementos de outro tipo. Tem-se que permutação de n elementos, sendo alfa, beta e y se repetindo, nós podemos calcular da seguinte maneira: alfa n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial vezes gama fatorial. Tá bom, pessoal? Aonde P de n é a quantidade de grupos formados, n é a quantidade total de elementos dados e a quantidade de elementos nos grupos. Tá? E alfa, beta e gama é a quantidade de elementos que se repetem. Alfa mais beta e mais gama tem que dar igual a n. Ok, pessoal? Nós temos ainda a permutação circular. Certo? O número de permutações circulares de n elementos é dado por permutação permutação circular de n elementos vai ser igual a n menos 1 fatorial. Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos uma mesa circular e 4 pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e pessoa 4. De quantas maneiras essas 4 pessoas podem se organizar ao redor desta mesa circular? Então nós teríamos que calcular a permutação de 4 elementos, né? Fazendo círculo. Então seria igual a 4 menos 1 fatorial. Que vai dar igual a que, pessoal? 4 menos 1 fatorial é 3 fatorial. Que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá igual a 6. Então, era possível que essas 4 pessoas se organizassem ao redor dessa mesa circular de 6 maneiras diferentes. Ok, pessoal? Vamos para o exemplo. Olha, considere a palavra gigante. Quantos anagramas podemos formar a partir dessa palavra? Só a palavra gigante. Quantos anagramas podem ser formados a partir dessa palavra? Então vamos lá, pessoal. Quantos elementos? Permutação de quantos elementos? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7 elementos. Vamos ver quem se repete, pessoal. O G se repete 2 vezes. Tem o G que se repete 2. Quem mais? Só, né? Só o G. Tá bom? Aí, no caso, se só tem o G que se repete, nós vamos calcular a permutação de 7 elementos, sendo que 2 se repetem. Então vai ficar o que, pessoal? 7 fatorial sobre 2 fatorial. Rebaixa o 7 até chegar no 2. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e vezes 2. Ok, pessoal? Sobre 2 fatorial. Eliminamos aqui o 2 fatorial e sobra o que? Multiplicamos, né? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 20 vezes 3. Isso dá igual a 2.520. 2.520 anagramas. 2.520 anagramas. Ok, pessoal? Então, com as letras da palavra gigante, é possível formar 2.520 anagramas. A letra B, pessoal. Quantos anagramas formados dessa palavra começam e terminam com vogal? Então, vamos imaginar o seguinte. Começar com vogal. Então, aqui nós temos a palavra gigante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para começarmos, nós podemos começar com a letra I, com a letra A ou com a letra E. Ok, pessoal? Então, existem 3 possibilidades de começar. 3. Para concluir, né, tem que terminar com vogal também. Então, vão sobrar quantas vogais? 2. Né? São 3 para o início. Aí vai ficar uma vogal aqui. E lá para terminar, vão sobrar 2 vogais para concluir. Então, a gente tem o que, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos a permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos. Tem alguém que se repete? Tem, ó. A letra G, pessoal. A letra G se repete 2 vezes. Então, nosso número de anagramas vai ser o quê? 3 vezes permutação de 5, sendo que 2 se repete vezes 2. Vamos calcular, né, pessoal? Vamos calcular. Então, nós temos permutação de 5, sendo que 2 se repete, que é a letra G, vai ser o quê? 5 fatorial sobre 2 fatorial. Logo, nós teremos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ok, pessoal? Sobre 2 fatorial. Elimina aqui. Sobrou o que, pessoal? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Pronto, pessoal. Então, nossa resposta vai ficar 3 vezes permutação de 5. 2 se repete vezes 2. Logo, nós teremos 3 vezes 60 vezes 2. 3 vezes 60 dá o que, pessoal? 3 vezes 60, 180. 180 vezes 2, 360 anagramas. Ok? 360 anagramas, começando e terminando com vogal. Certo, pessoal? No exemplo 2, nós temos o seguinte. Na letra A, quantos são os anagramas da palavra pacata? Então, pessoal, aqui, a letra A, a palavra é pacata. Quantos anagramas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Permutação, 6 elementos. Os que se repetem, quem se repete é o A. O A se repete 3 vezes e só. Então, nós iremos ter 6 fatorial sobre 3 fatorial. Logo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 fatorial. Eliminamos aqui o que sobrou, pessoal. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Nós teremos, no caso, 120 anagramas. Beleza, pessoal? Pronto. 120 anagramas. Na letra B, quantos são os anagramas da palavra marasmo e quantos começam com vogal? Então, tem 2 pontos, pessoal. Primeiro, a palavra marasmo e depois quantos que começam com vogal? Marasmo. Pronto. Quantos são os anagramas? É só contarmos, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, permutação de 7 elementos. Vamos ver os que se repetem. O M se repete 2 vezes. O A se repete 2 vezes. Certo? Então, nós iremos ter 7 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial. Isso fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e vezes 2. Sobre 2 vezes 1 e o outro 2 fatorial. Eliminamos. Sobrou o que, pessoal? Esse 2 pode ser simplificado com 4. Sobra 2, certo? 4 dividido para 2 sobra 2. Então, nós temos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 6. Né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Então, vamos lá. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Dá igual, isso tudo dá igual a 1.250
1.260 anagramas. Ok, galera. 1.260 anagramas. Aí tem um outro ponto, pessoal. Quantos começam com vogal? Agora, começando com vogal, vamos dizer que seja o ponto 2, ó. 2 pontos. Começando com vogal, aí nós temos que fazer algumas coisinhas a mais, ó, pessoal. Veja, começando com vogal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso começar com a letra A ou pode começar com a letra O, né, pessoal? A ou então com O. Se começar com a letra A, primeiro caso. Quando eu começo com a letra A, o que é que acontece, pessoal? Vai ter o quê? Nós iremos ter a permutação, começando com A, né? Começando com a letra A. Pronto, começando com a letra A, o que é que acontece, pessoal? Nós iremos ter a permutação de 6 elementos e quantos vão se repetir? Se eu começar com A, vai se repetir só o M, ó. Então, 2 se repetindo, ok? Então, nós iremos ter 6 fatorial sobre 2 fatorial. Isso implica em que, pessoal? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2 fatorial. Eliminamos, sobrou 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360 anagramas. Certo, pessoal? 360 anagramas. Agora o segundo caso. No segundo caso, se começarmos com a letra O. Se começar com a letra O, o que é que acontece, pessoal? Vamos ver. A permutação, começando com a letra O, nós teremos, começando aqui com a letra O, 6 elementos. Permutação de 6. Aí o A se repete 2 vezes, né? E o M se repete 2 vezes, ó. Pronto, pessoal. Então vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial, ok? Então vamos rebaixar o 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até 2 fatorial é 2 vezes 1 e 2 fatorial eliminamos, ó. Aí o 4 eu posso simplificar com 2, fica 2, né? Então vai ficar o que, pessoal? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 2, 60. E 60 vezes 3 dá igual a 180 anagramas. Certo, pessoal? Anagramas. Logo, o total de anagramas começando com vogal vai ser o que? Vai ser 360 mais 180. Fazendo essa soma, 360 com mais 180, 0, 14, vai 1, 4, 5, 540 anagramas. Então, nós teremos um total de 540 anagramas, certo, pessoal? Começando com vogal, ok? Então, pessoal, é isso e até a próxima aula. Valeu, obrigado, espero ter ajudado vocês.